Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo nessa noite enquanto guarda no seu coração. Amém? Estamos começando mais uma quarta-feira de oração e de estudo da Palavra de Deus. Vamos aguardar um pouquinho para aqueles que costumeiramente nos acompanham na quarta-feira. E se você está assistindo a gravação, eu sugiro que você avance um pouquinho nesses primeiros momentos. Já chegou aí o Tião é sempre o primeiro, já foi observado isso, Tião, que você é sempre o primeiro a entrar. A sensação que quem faz as nossas gravações é que você fica só esperando, iniciou, você entra. É isso aí, Tião, parabéns aí pelo exemplo. E eu acho que o Luiz Otávio também está chegando. Deixa eu entrar também aqui no meu Facebook, porque eu vou fazer exatamente aquilo que é de praxe. Eu vou compartilhar a nossa live. Para você que está chegando, eu quero pedir que você me dê um feedback. Eu acho que chegou a Denise também. Nos dê aí um feedback de como está chegando o nosso áudio. Faz esta gentileza. Eu também vou ver aqui. Muito bem, aqui. Ok, eu estou no Rio. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, Tião. Tá chegando a Zilá também. Então, como eu disse, a Denise, a Miriam Link. Miriam, quanto tempo! Que bom que você está com a gente. Fernando Fábio também acabou de entrar. Isso. Boa noite, Miriam. Que bom. Como é que está a família? Espero que esteja tudo bem com a família. Eu gostaria que vocês me informassem como é que está a transmissão. Como é que está chegando para vocês aí? Tá chegando lisinho ou tá picotando? Dei uma fugidinha da aula. Olha só o seminarista matando aula. Olha só que exemplo, hein? Tirem as crianças aí do recinto, porque as crianças não podem ouvir isso. O Fernando Fábio, seminarista da igreja, matando aula. Não pode matar a aula, criançada. Que a Antônia não saiba disso. Muito bom, é bom ter o Fábio com a gente aqui. Samuel, boa noite, Samuel. Ana Paula Souza, Éder, olha o Éder aí, que bom. Muito bem, quem mais está chegando? Renato, oi Renato, rapaz, quanto tempo, que bom ter você também. O som, digam para mim como é que está o som. O Fábio está lá no recreio, vida boa. Digam para mim como é que está o som, irmãos, por gentileza. Alguém escreveu o som. Boa noite, Denise. Puxa, Renato, que bom. Viu, gente? Por isso que é importantíssimo a gente compartilhar a live. Som ok. Alguém botou som ok. Ok, obrigado. Porque talvez a gente vá atingindo pessoas que não que não tem o Facebook da PIBAP, mas faz parte aí da sua rede pessoal. O Fernando Fábio agora se desculpando, apresentando boas desculpas, que ele está no intervalo. Chegando perfeitamente aqui em Portugal. É mesmo, Ana Paula? Que bom! Que bom! E qual é o clima em Portugal nesse momento? Tá frio, tá quente? Também chegou o Eider. Olha a transmissão indo para a Europa. Os nossos irmãos lá em Portugal. Valéria Santos está aí. Heloísa Helena. Vladimir Rosário. Seja bem-vindo também o Vladimir. Deus abençoe o Vladimir. Boa noite, Eider. Vladimir, a paz do Senhor. Tá frio, né? Pois é. Enquanto a gente está aqui no calor, do outro lado, né? Vai tendo frio. A parte norte vai tendo frio. Mas, né? Um bom casaco resolve. E
que aqui no Rio de Janeiro um bom ar-condicionado resolve. Muito bem, meus irmãos. Depois a gente comenta quem chegou depois. Nós vamos ter o nosso momento de oração. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura reflexiva. Deixa eu pegar o meu esboço, está aqui, está anotado. E o esboço é importantíssimo, né? A gente vai orando, lendo a palavra, pedindo a Deus orientação, vai lendo os comentaristas. E aí o esboço é uma ferramenta importante. De vez em quando o pastor faz o esboço e aí perde o esboço. Isso acontece, vocês sabiam disso? Aí você tem que parar alguns minutinhos, lembrar tudo aquilo que você anotou. Isso faz parte também da nossa caminhada. Mas Deus abençoa, mesmo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Deus abençoa. Hoje nós vamos estudar Gênesis 3, né? Será que você consegue aí na sua casa parar tudo para a gente pedir a Deus para abençoar a nossa nação? Será que você consegue ter um tempinho agora para a gente elevar o nosso pensamento a Deus e interceder pelo país? Será que a gente consegue parar tudo para pedir a Deus pela nossa família, pedir a Deus pela nossa igreja, orar por aqueles que estão enfermos, pedir a Deus o consolo aos enlutados? Será que você consegue fazer isso? Eu acho que é muito importante que a gente faça, né? Que a gente pare tudo, toda quarta-feira a gente para, e nós estamos estudando a possibilidade de ter também um culto de oração na quarta-feira pela manhã, retornar com a oração na quarta-feira pela manhã. Estamos estudando a possibilidade de ser transmitido o momento de oração na quarta-feira pela manhã e voltar também com uma atividade de oração na quarta-feira à noite, antes da reflexão. Tudo isso a gente já está organizando, conversando com os departamentos, para dedicar, junto com a comunidade espiritual, né, ter a prática da oração, né, ter esse ajuntamento para a oração, ou de forma virtual, alguns de forma presencial, mas precisamos continuar orando, precisamos continuar proclamando, precisamos continuar denunciando enquanto igreja, enquanto profetas desse tempo, enquanto a igreja do Senhor, né? Tem a sua própria missão. A igreja tem a sua missão e uma delas é a oração. Então nesse momento a gente vai orar. A gente vai orar pedindo a Deus pelo país, pedindo a Deus pelas famílias, pedindo a Deus pela nossa igreja e contando realmente com a bondade do Senhor. Eu vi que o pastor Edson Pedersani também apareceu, está sempre com a gente nas nossas lives. Vi a Daniele França, vi o Francisco Bernardes também, irmão Francisco, nosso conselheiro dos Embaixadores do Rei, que também está voltando com as atividades. Logo, logo a gente vai ter esse calendário aí à disposição dos irmãos. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor? Meu Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelas vitórias e pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque nesse momento podemos parar e dedicar a falar com o Senhor, a colocar diante do Senhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Podemos parar, Deus, para diante do Senhor falar de outras pessoas, interceder por elas. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor visite aqueles que estão vivendo dias de luto, que o Senhor visite aqueles que estão vivendo enfermidades, visita aquele que está sem esperança, produz, Senhor, alegria no coração. Senhor, abençoa, ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós rogamos também ao Senhor que o Senhor abençoe esta nação,
visita os nossos governantes, dá a eles, ó Deus, estrutura, emoção, sabedoria para conduzir, Senhor, conduzir este país. Abençoa o povo brasileiro, ó Deus. Ó Deus, agora nós vamos ler a Tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos ilumine a mente para entender, ilumine o nosso coração para sentirmos, mas ilumine também as nossas mãos para tomarmos as decisões necessárias. E eu tenho certeza, Senhor, que diante da Tua palavra, da boa reflexão, do toque que nos faz sentir a Tua presença, o que vai valer é o que decidimos. Por isso, nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, muito bem. Tem mais gente chegando, A Juciana está chegando, outros irmãos estão chegando. Gênesis capítulo 3, é o capítulo de hoje. Nós lemos Gênesis capítulo 1, nós lemos Gênesis capítulo 2, e a gente precisa entender uma coisa. Toda a nossa percepção teológica, ela vai estar fundamentada em Gênesis capítulo 1 e 2 e Gênesis capítulo 3. Esses textos, esses 3 capítulos são importantíssimos. Se você não entender Gênesis 1 e 2, se você não entender Gênesis 3, você vai ter grande dificuldade de entender o Evangelho de Jesus. É isso mesmo, meu irmão. É exatamente isso que eu estou falando. Vou repetir. Se você não tiver um bom entendimento de Gênesis 1 e 2, um bom entendimento de Gênesis 3, você vai ter grande dificuldade de entender a missão de Jesus, o Evangelho de Jesus, a proposta da vida de Jesus, e é fundamental. A gente tem ministrado algumas palavras lá no templo, e uma das coisas que a gente tem refletido quando a gente vai pensando os fundamentos do Evangelho, isso eu falei em várias reflexões, quando a gente vai pensando a mensagem do Evangelho, que tem sido essa temática, né? As mensagens que o Evangelho traz, uma das questões importantíssimas para se entender que o Evangelho chegou, que a mensagem de Deus chegou, é entender Gênesis capítulo 3. Porque se você não entender Gênesis capítulo 3, você não vai entender o problema da humanidade. Você não vai entender a centralidade da vinda de Jesus. Você não vai entender isso. Se você não entender Gênesis 1 e 2, você não vai entender a proposta da mensagem de Jesus. Gênesis capítulo 3 vai nos trazer os efeitos, as consequências da vinda de Jesus. Mas Gênesis capítulo 1 e 2 vai tratar da mensagem, da centralidade daquilo que Jesus veio fazer. Por isso, fica esse convite, você que está caminhando conosco nas quartas-feiras, depois que a gente fizer a nossa reflexão, continue em casa. E continue buscando no Novo Testamento textos que fazem menção destes capítulos. Você vai ver que as cartas paulinas, você vai ver que as cartas dos apóstolos, você vai perceber que nos 4 evangelhos, você vai perceber que está enxertado do livro de Gênesis. Está enxertado. E principalmente fazendo uma referência direta ou indireta de Gênesis capítulo 1 e 2, exatamente isso, e Gênesis capítulo 3. Porque são perspectivas de reflexões teológicas que vão dar conclusões distintas. É claro que há um ligamento, é claro que há uma junção, mas vai servir de lente para se enxergar os demais fatores da evolução do pensamento, da revelação de Deus. Ok? É lente para os nossos olhos e vai apontar as perspectivas. Ok? Então vamos para a leitura do texto. Já me
alonguei muito na introdução. Estou lendo na versão NVI, e você pode acompanhar na sua versão. Eu sugiro que você sempre busque uma versão diferente da minha. Por quê? Porque você ganha em tradução, pelo menos duas. Aqui eu estou fazendo a leitura e você ganha uma outra. Isso ajuda muito também na compreensão. Vou beber uma aguinha, que a garganta já está querendo falhar. Ok. Gênesis capítulo 3. Está assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Eu prefiro a versão Adão, onde estás? Talvez seja a sua. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou,
à mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Que Deus aplique a sua palavra abençoada em nossos corações. Muito bem. Algumas coisas são levantadas tanto pela igreja, alguns irmãos nos procuram com alguns questionamentos em relação a esta narrativa de Gênesis capítulo 3, e também outras pessoas que tomam conhecimento a respeito daquilo que a Bíblia propõe sobre as origens, porque é exatamente isso que Gênesis trata. Gênesis trata das origens. Vai tratar da origem do universo, a origem da humanidade, a origem de toda a criação. E pensando a origem e pensando o capítulo 3, algumas pessoas perguntam: sendo Deus conhecedor de todas as coisas, sabendo Deus que o homem iria pecar, iria se distanciar, não poderia Deus ter feito um outro caminho, ter feito uma outra proposta, um outro plano, ter conduzido o homem sobre um outro caminho diferente deste que nós vemos que o Gênesis narrou? É importante que você entenda algumas coisas a respeito do livro de Gênesis, da criação do homem e da queda que está relatada aqui no capítulo 3. É importante que você tenha em recordação aquilo que os primeiros capítulos mencionaram. Os primeiros capítulos mencionaram quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança Deus criou. Interessante que eu prefiro trocar, porque acredito que está muito mais próximo do contexto, a palavra homem por humanidade. E aí dá uma exatidão. Quando Deus criou a humanidade, Deus criou o homem e criou a mulher. Essa é a ideia do Gênesis. Criou em condição de igualdade, né? Algumas pessoas olham para esse texto e se apegam a alguns pontos
pontos na falha da Eva, alguns pontos que talvez, se forem lidos isoladamente, pode-se surgir o pensamento de que o gênero feminino é um gênero inferior. Mas não é isso que a Bíblia trata. Nós já vimos que quando Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, criou o casal, criou a família. E vimos que a mulher foi tirada da costela. Dá uma ideia de igualdade, dá uma ideia de cumplicidade. Eles se completam, né? É essa a ideia. Bom, a gente vai percebendo então que a humanidade, ela tem uma orientação, tem a palavra de Deus. E essa humanidade foi criada imagem e semelhança de Deus, e ser a imagem e semelhança de Deus parte do princípio de que essa humanidade tem liberdade. Não dá para pensar imagem e semelhança de Deus sem pensar a liberdade. Deus não criou máquinas, Deus não criou mecanismo que, através de um software, vai reproduzir aquilo que foi programado. Não, nós somos seres, já foi dito isso no capítulo 1 e 2, diferente de todos os outros animais. Nós não somos seres que evoluíram do macaco, da baleia, do jacaré, da preguiça. Não, nós somos seres, segundo a narrativa bíblica, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, logo com um caráter moral. E dentro desse caráter moral, nós vemos a liberdade. É claro que o casal, a narrativa da humanidade no Gênesis nos mostra a humanidade com uma característica totalmente diferente do que nós vemos a humanidade hoje. A gente costuma usar a palavra inocência, mas a gente precisa entender que, mesmo usando a palavra inocência, não podemos ter a ideia de que o casal não tinha responsabilidade diante de Deus. A gente está só lembrando daquilo que vimos no 1 e 2. Por quê? Porque a gente vai começar a entender o capítulo 3. Sem trazer esses pontos, a gente não consegue ter uma reflexão mais profunda a respeito do capítulo 3. Bom, a liberdade traz responsabilidade. Logo, a liberdade, que é algo que nos assemelha a Deus, também nos condiciona a duas possibilidades. É claro que Deus sabia que, dando a liberdade à humanidade, essa humanidade poderia, diante da liberdade, virar as costas para Ele. Deus sabia disso. E não foi diferente. O homem usou essa liberdade e virou as costas. E é o que está aqui na narrativa. Bom, se Deus tivesse feito máquinas, se Deus tivesse feito programas de computador para que obedecesse sistematicamente, sem pensar fora, né, da possibilidade de criar, de inventar outra opção, aí não seríamos seres à imagem e semelhança do Senhor. Então você precisa entender isso claramente, que dentro da proposta de Deus, em criar seres à sua imagem e semelhança, a liberdade e a opção de não querer caminhar com Deus fazia parte do pacote. Isso responde à característica que nos torna seres diferentes de todos os outros. Nós somos seres morais, então nós decidimos o certo e o errado e fazemos as nossas escolhas. Então, por quê? Por que teve tentação? Diante da liberdade e diante do poder das escolhas, a narrativa trabalha a ideia de uma tentação. Eva estava diante de um tentador, de alguém que surge da narrativa, e aqui nós vemos aqui a serpente. Se formos olhar no texto original, a palavra serpente é uma palavra masculina, então seria o serpente, mas não fica bem para a tradução do português. Mas nós vemos esse ser que se aproxima e que lança a tentação, que desafia Eva e desafia o Adão a desobedecer ao Senhor mediante esta liberdade de escolha. Então são seres inocentes, mas também são seres que tomam decisões. A gente precisa entender que não faz sentido Deus colocar um parâmetro de obediência para seres que não teriam condições.
entendem? Não faz sentido dizer para uma vaquinha, olha, não coma daquela árvore do meio do jardim, porque você certamente vai morrer. Não faz sentido. Isso a gente pode compreender e perceber. Por quê? Porque é uma tentativa, através de algumas ideologias, através de algumas reflexões teológicas, de tentar inocentar a humanidade diante da decisão que ela tomou. Não. Eles tinham condições plenas, apesar da inocência, apesar da pureza, apesar de uma situação totalmente diferente que nós vemos hoje, tinha-se condições de permanecer obedientes e na comunhão com Deus. Para mim isso é lindo, porque quando o apóstolo Paulo fala da vinda de Jesus, ele chega a dizer que Jesus é o segundo Adão, é o segundo homem que vem na mesma condição. E quando ele diz em Filipenses capítulo 2 que este homem Jesus, ele era Deus na sua plena característica divina e ele se esvazia, ele continua sendo Deus, mas continua sem as características dos poderes e vem exatamente como o Adão, o homem perfeito diante de todas as possibilidades, com a liberdade de escolher obedecer a Deus ou não. Por isso que os textos paulinos falam muito sobre obediência. E o que é lindo é saber que Jesus, na mesma condição do Adão, permaneceu firme. Ele não se deixou levar pelas tentações, porque Jesus também foi tentado. E a tentação foi a mesma. Bom, então por que Deus permitiu a tentação? E é importante que você entenda agora uma outra coisa. Já que a gente está falando do pecado, e a gente entende que a origem do pecado não é algo interno do ser humano, apesar da liberdade, mas o pecado é algo externo ao ser humano, e o ser humano é tentado conforme a narrativa, e ele é seduzido e cai, mas a origem não está no ser humano. E isso é importantíssimo. Se a gente pensar na justiça de Deus, vamos imaginar um homem com liberdade e com a possibilidade de que o pecado surja dentro dele. Existe um ser, e nós sabemos, que o pecado surgiu dentro dele. Ok? E esse ser, ele não tem mais condições, ele está condenado eternamente pela sua escolha de entrar no estado de rebelião. Se o homem não tivesse a possibilidade da tentação, talvez a ideia de desobedecer a Deus surgiria de dentro deste homem. E aí, possivelmente, não haveria condições para a humanidade ser restabelecida na comunhão com Deus. Está conseguindo entender? Isso diferencia a humanidade do adversário, do diabo, do Satanás, porque o pecado surge dentro do coração dele. Mas na condição humana, a gente percebe então que a tentação, olha que coisa interessante, Deus na sua plena sabedoria, Deus na onisciência, ele permite a tentação, porque a tentação é algo que vem de fora, e o homem foi conduzido, ele fez a sua escolha, mas ele foi conduzido. Logo, se o homem foi conduzido ao pecado e se contaminou com o pecado, em contrapartida, lá na frente, sim, o homem pode ser conduzido a recomeçar, a ter uma segunda oportunidade, a fazer o caminho de volta, e isso é arrependimento. Só é possível voltar, porque da mesma forma que o homem foi conduzido a pecar, com a sua responsabilidade, com a sua decisão, o homem também pode decidir hoje ser conduzido por Jesus. Ele foi conduzido, a humanidade foi conduzida por Satanás, por isso que Paulo diz que o segundo Adão veio destruir a obra do inimigo. Exatamente isso. Hoje nós podemos ser conduzidos por Jesus.
Por isso a tentação é um fator importantíssimo que está aqui no texto, porque diante da liberdade somos tentados e somos conduzidos pelo pecado e pela natureza pecaminosa. Mas em Cristo Jesus nós recebemos a revelação de Deus e podemos decidir ser conduzidos por Cristo Jesus numa nova comunhão com Deus. Você conseguiu entender isso? Eu acho que vale a pena escrever aí no chat amém, porque é realmente tremendo perceber nas Escrituras como Deus está conduzindo toda a nossa história. Mesmo com a questão da tentação, a queda do homem, ainda assim, Deus está conduzindo o seu plano. Bom, e o homem foi tentado, obviamente, nós vimos o texto, não apenas a comer do fruto, né? Se você olhar atentamente a narrativa, você vai descobrir que quando a serpente se aproxima da Eva, ela começa a conversar e Eva permite ser envolvida numa conversa. Primeiro, uma conversa de distorção daquilo que Deus disse. Exatamente. Há uma distorção da palavra de Deus. E a gente pode entender, então, e fazer uma aplicação direta, quando se fala em nome de Deus, uma palavra distorcida, ou distorcendo a palavra do próprio Deus, nós podemos perceber a influência da adversidade, a influência diabólica de destruição da nossa comunhão com o Senhor. Por isso, meus irmãos, se apeguem cada vez mais ao estudo da palavra, se apeguem cada vez mais em conhecer o que é que Deus quer para a nossa vida através da palavra. E tudo aquilo que vem, talvez em nome de Deus, ou tentando interpretar o que Deus quer para a nossa vida, mas distorcendo a palavra, a gente precisa entender e ligar o sinal de alerta. É algo diabólico. Depois da distorção da palavra, a gente vai percebendo que Eva está envolvida e há até um acréscimo na palavra. Quando você vai lá nos primeiros capítulos e você vai ver a ordem de Deus em relação ao fruto que está no meio do jardim, nós vemos que Deus vai apenas dizer, olha, não coma. E aí quando você vai perceber a fala da Eva, ela diz, não coma e nem toque. Não é isso que está lá no capítulo 2. E a gente vai percebendo então que Eva vai se aproximando da distorção da palavra e agora vai para o acréscimo da palavra. É um grande erro também, querer colocar coisas na boca de Deus. Por isso, cada vez mais, a gente precisa saber exatamente o que está escrito, o que revela as Escrituras, para que nenhum acréscimo venha nos conduzir ao erro e ao engano. Quantos acréscimos! Quantas reflexões e pensamentos a respeito da palavra que colocam na boca de Deus aquilo que ele nunca disse exatamente. Nos dias de hoje, nós precisamos também ter esta atenção para não cair nos acréscimos. Bom, há uma distorção da palavra, há um acréscimo da palavra e nessa narrativa a gente percebe que há uma negação da palavra. É isso mesmo que a serpente faz. Não é bem assim. Deus não está muito bem certo do que disse. Deus não usou de verdade. Certamente vocês não morrerão. A gente percebe nessa narrativa, então, um distanciamento, acréscimo e negação. É mais uma aplicação para o nosso tempo. Quantas pessoas estão vivendo negando a palavra de Deus? Gente que um dia ouviu, gente que um dia foi consolado pela palavra de Deus, gente que fez parte do nosso convívio e hoje está tão distante da vontade do Senhor, sabe por quê? Porque andam ouvindo o distanciamento, a negação e acréscimos. Não é muito bem assim, pode ser feito diferente, pode ser feito de outro jeito, vai depender das circunstâncias, e a gente vai percebendo que com isso a gente vai ter a possibilidade de entrar no engodo, na persuasão do inimigo. Temos que ter muito cuidado. O grande inimigo da igreja
é quando a palavra ela é utilizada de forma errada. Porque quando ela é usada de forma errada, o Google abriu aqui. Às vezes o meu celular ele reconhece, ele fica me ouvindo. Eu ouvi essa história de que o celular fica ouvindo a gente. O meu celular fica ouvindo o que eu digo e às vezes ele para o que eu estou fazendo para me dar respostas que eu nunca pedi. Isso é para ser estudado. Bom, vamos voltar aqui. Então, distorção, acréscimo e negação nessa narrativa. Por isso, fica o despertamento para a gente. Vamos estar atentos se realmente aquilo que estamos ouvindo, que está sendo pregado, os pregadores que nós estamos ouvindo, se realmente eles estão centralizados na palavra de Deus. Num outro determinado momento, a tentação vem e o que vai surgir no coração da humanidade não é o sentimento de tocar no fruto, que a gente precisa entender que a Bíblia não revela que tipo de fruto é. Alguns chegaram até a dizer que é a maçã, e isso está ligado, à mitologia grega, que dizia que a maçã era afrodisíaco, era um fruto afrodisíaco, que vem da deusa Afrodite, mas a Bíblia não fala que fruto é. E o mais importante, quando se refere ao fruto, é o que se propôs, é aquilo que vai invadir o coração da humanidade, que eu costumo dizer que é o pecado original. A serpente vai declarar que se tocar no fruto, comer o fruto, certamente não vai morrer, negando assim aquilo que Deus orientou, e vai um pouco mais além. E vocês serão como Deus. E aí é que está o problema. A tentação, ela sai de uma situação em que a humanidade para de ouvir o que Deus disse e agora passa a conduzir a sua vida baseado naquilo que está vendo, baseado no seu foco, e aí nos seus desejos e na sua vontade. E é nesse momento, então, que Deus deixa de ser o governador da vida da humanidade e a humanidade assume este papel. É aí que se vira as costas para Deus, se usa a liberdade, se é tentado, se permite cair na tentação, é conduzido para esse sentimento de querer ser Deus. E nós recebemos isso por herança. É por isso que quando nós olhamos o ministério de Jesus, a ênfase do ministério de Jesus não está na queda do homem, não está baseado no capítulo 3 de Gênesis. O ministério de Jesus está baseado no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, que mostra o homem debaixo desse governo, deste reino de Deus, desta comunhão profunda com Deus. Quando nós olhamos o relato dos evangelhos, vemos que Jesus veio transmitir a mensagem do reino, de Gênesis 1 e Gênesis 2. A gente entende, então, que a ênfase e a centralidade do Evangelho de Jesus está baseado nessa restauração, de fazer o caminho de volta, de levar o homem a desistir de querer ser Deus, de querer controlar a sua vida, de querer julgar qual é o novo código ético, Porque a ideia de ser conhecedor do bem e do mal é a ideia de construir o certo e errado. Certo e errado, quando estamos debaixo do governo de Deus, é Deus quem determina. Mas, quando estamos debaixo do nosso próprio governo, passamos a dizer o que é certo e errado. O grande desafio da humanidade é se aquebrantar diante do Senhor, reconhecer que o certo e o errado vem de Deus, que o código ético e moral quem produz é o Senhor para as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós resolvemos traçar o nosso próprio comportamento do jeito da nossa vontade, a tendência é a gente se afastar da vida. Tudo que nós fazemos e a nossa existência está em Deus. E essa tentativa da natureza humana de se afastar de Deus é uma tentativa que nos leva à morte. Por isso, o salário do pecado é a morte. Por isso,
o texto bíblico nos revela que Deus disse: se vocês resolverem abandonar a comunhão comigo, a comunhão que vocês têm comigo, certamente vocês morrerão. E aí é importante que a gente entenda isso. Deus não disse: certamente eu vou matar vocês. Não foi isso que foi declarado por Deus. Certamente vocês morrerão. É uma consequência. Se afastar de Deus, se afastar da comunhão com Deus, tem como consequência a morte. Por isso que o ministério de Jesus, ele está com ênfase no capítulo 1 e no capítulo 2. É o ministério da reconciliação, é o ministério do perdão, é o ministério da graça, é o ministério da aproximação, é o ministério da volta para casa. Mas a gente precisa entender que só vai haver capítulo 1 e capítulo 2 se nós entendermos o capítulo 3. Só faz sentido voltar aos primeiros capítulos se a gente entender o capítulo 3 que vem antes, que é a condição humana. A condição humana é exatamente essa. Olha que coisa interessante. No capítulo 2, versículo 25, se você tiver como ver aí, dá uma olhadinha, capítulo 2, versículo 25, o texto diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Sabe por quê? Porque o código ético era de Deus. Mas lá no capítulo 3, no versículo 7, quando eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam. Eles tentaram fazer roupas com folha de figueiras. Eles tentaram agora ser autossuficientes. Tanto que Deus pergunta: cadê você, Adão? Senhor, eu estou nu. Mas esse não é o código ético. Essa não é a moral. Por acaso você assumiu essa responsabilidade, Adão, de dizer agora o que é certo e o que é errado, ao ponto de se esconder? Adão, você providenciou roupas para você, agora você é autossuficiente. Perceba, é uma caminhada, né? Negou-se a palavra de Deus, resolveu ser como Deus, agora passa a julgar o que é certo e errado, e não tem jeito. Quando nós utilizamos a nossa forma de conduzir a vida, isso vai refletir na nossa caminhada. Aquilo que pensamos e sentimos no nosso coração vai produzir ações. E agora o homem quer ser Deus. Ok? Bom, então, Adão, onde estás? Eu estou nu, é um julgamento do Adão. É uma ética da humanidade. E até os dias de hoje a humanidade vai conduzindo a sua vida, criando a sua nova forma de caminhar. Por isso, o pecado é o estado de rebelião contra Deus. Por isso, Jesus veio trazer o reino, o governo de Deus novamente para as nossas vidas. A gente vai entender então que certamente vocês morrerão, é essa condição que vai matando a humanidade a cada dia. É claro que a humanidade não morreu de uma vez por todas, mas ela está morrendo. A grande verdade que a gente não quer admitir é que a partir do momento que nós nascemos, nós passamos a existir e já entramos nessa condição de morte. Olhar para essas realidades do Gênesis 3 é olhar para o caos em que o ser humano se encontra. Mas também, em contrapartida, é olhar para as promessas do Senhor, que nesse mesmo capítulo 3 nós vamos descobrir que existem promessas de Deus para desfazer a obra do inimigo, debaixo das nossas decisões, mas também restaurar o capítulo 1 e o capítulo 2 na nossa vida. Você está conseguindo entender quando eu digo capítulo 1 e capítulo 2? É o capítulo da comunhão, é o capítulo do jardim do Éden, é o capítulo da presença de Deus com o homem num estado perfeito. Então, por isso a ênfase do ministério de Jesus está no capítulo 1 e no capítulo 2. A gente tem outras coisas aqui para detalhar, tantos detalhes, né? Nós vamos perceber que há esse sinal de igualdade, né? A gente descobre aqui, olhando esses capítulos, a ideia da igualdade entre o homem e a mulher,
apesar da mulher ter saído da costela do Adão, mas a gente vai perceber que o homem vai sair da barriga da mulher, não é isso? Ele é conduzido ali na barriga da mulher, no período gestacional. Então aí existe uma igualdade. Pode ser que a gente vai perceber que a mulher realmente foi a primeira a ser influenciada, mas olha só a contrapartida. Em contrapartida, o descendente da mulher é que vai pisar a cabeça da serpente. É claro que a serpente vai ferir o calcanhar, mas ainda assim é uma declaração de vitória. A gente se apega às promessas que estão sendo feitas aqui no Gênesis capítulo 3. A ênfase do ministério de Jesus é nos levar de volta para o capítulo 1 e para o capítulo 2. E a nossa compreensão, debaixo de humildade, debaixo de aquebrantamento e daquilo que Gênesis 3 está falando, a nossa condição é de entender que Gênesis 3 é a nossa realidade hoje. E nós não queremos permanecer no Gênesis 3. Nós queremos voltar para a perfeita e plena comunhão em Cristo Jesus. Queremos voltar para o capítulo 1 e capítulo 2. Que Deus nos abençoe e que você consiga absorver tudo isso que nós colocamos aqui e muito mais que o Espírito Santo de Deus vai revelar ao seu coração. Que Deus anime você nesta revelação desses 3 primeiros capítulos, que mostra a nossa realidade, mas também que mostra o nosso futuro. Que você possa entender a centralidade do Evangelho, anunciando o capítulo 3 para as pessoas. Olha, a nossa condição é essa, mas o que Jesus fez por nós na cruz nos leva para o 1 e para o 2. Que você tenha esses argumentos para evangelizar, para comunicar às pessoas. Mais do que tudo, entender, sentir no coração e mudar a cada dia a sua vida nesta esperança. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus nos revelou um pouco mais da sua sabedoria que está em Gênesis capítulo 1, 2, capítulo 3. Vamos falar com o Senhor? Meu Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua revelação, ó Deus, que nos mostra a nossa condição hoje, a condição da humanidade, mas que nos revela a sua promessa, a promessa da volta, do recomeço, da segunda chance, da comunhão contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos ter a esperança de que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis será o futuro daqueles que entregarem a vida a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado por esta alegria que temos em Jesus. Obrigado por esses momentos com meus irmãos. Senhor, abençoa cada lar, visita cada casa neste momento, que a presença do Senhor seja notória aí no seu lar, te dando uma noite de sono, de paz, revigorando as suas forças e dando a você amanhã um novo dia com um propósito. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Nós falamos contigo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, estamos chegando aqui ao fim de mais este encontro com Deus, encontro de oração, encontro da palavra. Eu estou vendo que outras pessoas chegaram aqui. Eu estou vendo, deixa eu ver aqui no meu tablet, quem mais apareceu? Apareceu, deixa eu ver, cadê os comentários? Comentários. Apareceu a Zilá. Apareceu aqui, deixa eu ver quem eu não citei ainda. A Valéria Xavier, a Michele. Esse é o povo que nos acompanhou aí. E os outros, né, que nós falamos no início, né? Muito bem. Pessoal, a Josefa apareceu, a Ana Burá, tá aí, tá vendo? O pessoal tá comentando aí, tá dando pra gente citar aí os nomes. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até domingo, viu? Vamos ter ceia do Senhor. Vamos ter ceia do Senhor no culto da manhã e vamos ter ceia do Senhor no culto à noite. Não se preocupe. Eu sei que nesse momento está um pouco segmentado. Tem gente que está frequentando o culto da manhã, tem gente que está frequentando o culto da noite, tem gente que está indo nos dois, né? Tá indo nos dois. Então, se você vai só no culto da manhã, você vai participar da ceia.
Se você só vai no culto da noite, você vai participar da ceia. Se você está presente nos 2 cultos, você vai participar da ceia 2 vezes. Problema nenhum. Né? Todas as vezes que a gente se reúne, a gente come e bebe em memória do Senhor. Um abraço, fique com Deus. Tchau, até a próxima.